Oi, gente, bom dia. Eu sou a Denise, eu sou membro aqui da Primeira Igreja Batista em Figueira, sou professora da Escola Dominical da Classe dos Adultos. Fazia um tempinho, né, que a gente não se falava, mas esse ano de 2023 é um ano de retomada das nossas atividades aqui. Então, estou de volta para estar compartilhando com vocês esse ano um pouquinho mais de conhecimento para a gente poder estar crescendo junto. E esse ano a gente está trabalhando com a revista Palavra e Vida. Nesse trimestre nós vamos estar falando sobre chamados para ser santos, um estudo na carta de Romanos, né? A carta escrita por Paulo para Romanos. A gente já teve aí na semana passada a nossa primeira aula desse trimestre. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre essas falas e orientações que o apóstolo Paulo deixou para a igreja, né, nos deixou como algumas orientações. O tema da nossa aula essa semana vai falar sobre a insuficiência humana. Apóstolo Paulo vem nos passando algumas orientações. A gente sabe que naquele momento Paulo estava escrevendo para a igreja de Roma, trazendo para ela algumas advertências sobre alguns comportamentos que ele vinha como servo do Senhor identificando e advertindo a igreja para que então retomasse, né, a sua orientação inicial, para que pudesse então se consertar diante de Deus. E de uma forma assim, meio metafórica, Paulo começa então a discorrer o tema de Romanos, e ele vai começar falando sobre um suposto tribunal de Deus, né, onde estaria ali alguns grupos, né, que a gente vai ver aqui, que ele separa três grupos: os gentios idólatras, os moralistas e os judeus orgulhosos. Então eu quero te convidar a ficar bem atento a esse momento para ver se eu e você vamos nos identificar em algum desses grupos e de que forma, através das orientações de Paulo, nós podemos então corrigir a nossa conduta e buscar então a nossa santidade diante de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai falar que o primeiro grupo, ele é julgado como os gentios que agem de maneira contraditória, pois eles têm o conhecimento, né, da palavra, eles têm o conhecimento do agir de Deus, mas optaram, escolheram viver de acordo com a concupiscência da carne, se entregaram ao seu bel prazer, se entregaram à idolatria e renunciaram então à adoração diante de Deus, ou seja, colocaram outros deuses, os seus prazeres, no lugar que era reservado para Deus. E Paulo então vai advertir a esse grupo específico que é necessário que eles retomem ao seu primeiro amor, que eles retomem e devolvam então a Deus o lugar que é direito, porque eles não vão passar impune. E então Paulo vai então advertir sobre esse comportamento a igreja, descrevendo para ela: olha, o que vocês estão fazendo não está agradando a Deus diante dessas situações, desse bel prazer que vocês entregaram à própria carne. E ele então vai advertir a igreja dizendo: olha, virá então o julgamento e a ira de Deus sobre vocês. Poxa, mas será que a ira de Deus é aquele Deus perverso, né? Não. A ira de Deus é a rejeição dele ao pecado. Ele dizer para a sua igreja: olha, eu estou dando para vocês a oportunidade de conserto, mas vocês não são obrigados. Ou seja, você faz a escolha, você quer seguir o caminho correto, então você precisa colocar Deus no seu devido lugar. Você não quer, você quer seguir a concupiscência da carne? Ok, mas haverá consequências. Você vai viver ao seu bel prazer, a sua condenação será eterna. Será que em algum momento da nossa trajetória, eu e você não estamos agindo assim, como os gentios que escolheram então alcançar apenas o seu bel prazer, os prazeres da carne, a corrupção? Vamos olhar para o que a gente tem vivido hoje, nos nossos dias atuais, mediante a nossa sociedade, que temos visto que
tudo está muito normalizado. O que era errado agora é certo, o que era certo agora é errado. Nós, cristãos, que fomos chamados por Cristo, precisamos sim andar nessa contramão, nos dar atento à colocação que Paulo nos faz e nos adverte: olha, vocês serão julgados, haverá consequências, então escolha se consertar, escolha então trilhar um caminho melhor, ainda há tempo. O segundo grupo que Paulo vai colocar e apresentar nesse tribunal, talvez você identifique alguém que você conheça, ou talvez você esteja se colocando nesse posicionamento e não tenha se dado conta, que são os falsos moralistas. Sabe aquela pessoa que vê pecado em todo mundo, mas não consegue olhar o seu próprio pecado? É aquela que está sempre com um dedo apontado para alguém, mas esquece de olhar que tem 3 apontando para ela e um está apontando para Deus, direcionando e dizendo: ei, olha para cá, sou eu que posso julgar. Como é que a gente está agindo quando a gente se depara com alguém que errou? Porque o apóstolo Paulo, quando coloca essas situações do falso moralista, em hipótese nenhuma, ele diz que nós, a igreja, não devemos corrigir ou disciplinar, mas nós devemos fazer isso em amor. Ah, Denise, como eu faço isso? Me colocando no lugar do outro. Poxa, o irmão errou, ele caiu, ele cometeu um ato que gerou algum tipo de escândalo e tudo mais. Eu preciso tratá-lo. Por quê? Poderia ser eu. E se fosse comigo, como eu gostaria que a igreja tratasse isso? Seria de uma forma que me constrangesse, que me deixasse exposta, ou eu gostaria de ser tratado com respeito, com carinho, não deixar de ser apresentado o meu erro, mas dizer: olha, você errou, mas juntos nós vamos te ajudar a sair dessa situação. Esse é o posicionamento que Paulo vem apresentar para a igreja, dizendo para eles: olha, parem de julgar, porque esse papel é apenas de Deus. Cabe a ele o julgamento, cabe a ele a orientação, cabe a ele dizer se será condenável ou não, porque somente ele é que sonda o coração. Mas ele adverte a igreja: não se conformem com o pecado, não deixem de o ensinar, mas a melhor forma de você o ensinar é dando o exemplo. Apóstolo Paulo, toda vez que ele se apresenta, que ele se descreve em suas cartas, o seu primeiro posicionamento é dizer: eu, apóstolo Paulo, servo do Senhor. Ou ele se apresenta simplesmente: eu estou aqui apenas para servir ao Senhor. Então ele vem nos advertindo nesse momento, nos dando como exemplo. Toda vez que eu preciso disciplinar e corrigir alguém, eu preciso ser esse exemplo. Eu não posso ser o cristão apenas da boca para fora. Eu preciso, quanto igreja, ter verdadeiramente essa moral, a boa conduta, sem jamais deixar de acrescentar amor por aquele que está no pecado. Porque, segundo a Bíblia, todos nós pecamos. Então, não adianta eu apontar o pecado do outro e esquecer de olhar para mim, que também sou pecadora, que também erro, que naquele momento o pecado do meu irmão está exposto, o meu não. Eu preciso me lembrar disso no momento do disciplinar. E o terceiro e último grupo que o apóstolo Paulo vem nos apresentar são então aí os judeus orgulhosos, né? Aqueles que eram tidos por terem sido ensinados através da Torá, eram então os doutores do conhecimento, que se viam superiores a todos os outros. Será que a gente se encaixa nesse grupo? Será que a gente está se colocando dessa forma? Pois é. Os judeus orgulhosos, no posicionamento e apresentação de Paulo, era aquele pessoal que tinha passado pelo processo da circuncisão, né? Ou seja, eles tinham seguido todos os procedimentos, eles foram ensinados através da Torá, tinham o poder então de transmitir o conhecimento através deles e então se auto-julgavam superiores e melhores que os outros. Será que nós estamos fazendo isso? Vamos trazer para a nossa realidade. Será que porque eu tenho um título, um diploma, um cargo, um rótulo, eu não estou me colocando como se eu estivesse acima do meu irmão?
e aí eu acho que eu tenho o direito de o julgar, de o condenar, de fazer com que ele se sinta desconfortável. Eu tenho que estar ali apontando o erro dele. Será que é isso que a gente precisa fazer? Paulo vem advertindo então a sua igreja, dando a orientação, e ele então vai especificando no seu texto. Ele diz: olha, não adianta de nada você ser judeu, ter seguido a Torá, ser circuncidado, se você não pratica. Se a lei não é uma prática para você. Se você não segue as orientações que Deus deixou claramente. E qual seria essa principal orientação que Paulo deixa para a sua igreja? Onde está o seu amor pelo seu irmão? Aonde está a sua forma de olhar quando o seu irmão erra? Por que você acha que você sabe um pouquinho mais, você tem o direito de julgar alguém, de colocar alguém numa situação de inferioridade? Quem lhe outorgou essa autoridade? Se a própria Bíblia vai nos dizer que Jesus ainda se encontra na posição de nosso advogado. Ah, Denise, mas aí eu tenho que então ficar calado mediante o erro? Não. Nós, quanto igreja, estamos aqui exatamente para buscar aquele que está perdido, para falar e anunciar sim a verdade do Evangelho, confrontar o mundo com ela, mas sem jamais achar que nós não somos errados, porque nós somos pecadores. E Paulo está advertindo a sua igreja, a igreja de Roma, que estava tendo posicionamentos que desagradavam ao Senhor. Ele vem trazendo essa advertência, mas sempre com uma fala de amor, de se colocar no lugar do outro e dizer assim: olha, nós somos apenas servos, nós não somos nada, grandioso é somente Deus. Agora deixa eu dizer para vocês, igreja, haverá o grande dia, nada passará batido. Sabe aquele pecado que a gente tem escondido e aí a gente acha que pode julgar o pecado do outro? Então, naquele grande dia, nós seremos julgados por Deus, seremos expostos, então nós teremos que nos apresentar. Só que nós temos hoje um advogado, aquele que nos justifica, que se sacrificou por nós, deixando para nós o exemplo de como nós devemos nos comportar, como nós devemos então buscar essa santidade. O apóstolo Paulo vai encerrar então esse julgamento, essa apresentação dessa sessão, deixando aqui 4 exemplos. Que toda a humanidade está debaixo do pecado, portanto, sob a condenação. Que não há um justo sequer, pois todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Que a lei serve para calar o mundo diante do juízo de Deus. E que ninguém se torna justo pela observância da lei. Nós não vamos ser salvos, nós não seremos considerados justos, porque nós simplesmente lemos a Bíblia, decoramos versículos e recitamos ou falamos uma pregação bonita. Serão as nossas ações, serão as nossas escolhas, serão a nossa forma de nos posicionar, renunciando aos prazeres da nossa carne, renunciando à nossa tentação de julgar o outro e tentar então se colocar no posicionamento do outro. E acima de tudo, nós só seremos salvos através de Cristo Jesus, através de nós entendermos que temos a dependência de Jesus, que Ele sim é o nosso Salvador. O título da lição diz sobre a insuficiência humana, ou seja, nós somos limitados, insuficientes. Por nós mesmos, nós nunca alcançaremos nada, nós jamais alcançaremos a salvação se não for através do arrependimento, de um encontro sincero com Cristo. Então, o desejo do meu coração, que assim como eu, cada um de vocês que está aqui me assistindo, reflita sobre esse estudo, comece a analisar em que grupo nós estamos nos encaixando e comecemos então a nos corrigir. Não vamos deixar de disciplinar, não vamos deixar de orientar, mas nós vamos colocar primeiramente o amor pelo nosso próximo. Paulo nos adverte que nós, quanto igreja, precisamos sim nos apresentar primeiramente como servos.
Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. A gente se vê numa próxima oportunidade e eu quero desde já te desafiar a estar assistindo a próxima lição também, que vai dar continuidade a essa, te desafiar a fazer um estudo mais amplo sobre o livro de Romano, sobre as cartas paulinas, que traz tamanho conhecimento e diversidade de como se colocar. Paulo foi um dos maiores apóstolos que se lançou a divulgar o evangelho, mas sempre se apresentou como servo. Eu quero te desafiar a esse ano de 2023 se apresentar como servo, insuficientemente humano, mas totalmente disponível e dependente da vontade de Deus. Deus te abençoe. Beijo no coração.